Gente, a palestra de hoje tem como tema, tá? Amai os vossos inimigos. É o capítulo 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E só o título, né, quando a gente lê, já faz a gente parar e refletir um pouco, né? O amor do Cristo era muito desafiador. E aqui colocar na mesma frase inimigos e o verbo amar para aquela época e para a época de hoje muito revolucionário, né? É um convite muito grande que o Cristo nos faz. E aí eu vou ler, tá? O item 1, onde tem a passagem que Mateus, em 5, 43 a 47 e 20 registrou, tá bom? Então vamos lá. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem desta maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que, com isso, fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí o nosso palestrante querido é o Tom, e que o alto o inspire, para que a gente possa receber muitos presentes, e depois distribuir. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu começar de novo. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Agradeço a Deus a oportunidade de falar, né, aqui no Pai Se Bem o tema, visto que no ano eu falo umas 2 vezes somente como tema principal, né, e trabalho nos outros setores, os diversos. E sempre que a gente assume esse lugar aqui para falar da tribuna, isso até hoje, né, isso me dá, né, toda uma ansiedade natural da responsabilidade daquele que se assume como humano, como luz e sombra, com virtudes e defeitos, que tenta viver o que fala e que tenta falar aquilo que tem vivido nessa dialética constante de autoaperfeiçoamento. E esse tema é um tema muito provocador, principalmente como na dimensão que o Jânio colocou quando ele me fez a provocação. Como amar os inimigos? Vocês têm inimigos, gente? Espera aí, pensa um minutinho, deixa eu dar as costas aqui. Esse conceito de inimigo, né, realmente é a contraposição do amigo, né? O amigo é aquele ser querido, preferido, é aquela pessoa que a gente tem afinidade. Se eu pensar assim, vocês têm amigos? Se eu perguntar para vocês têm amigos? Sim. Está bem claro? Sim. Né? Então, essa relação nossa com os amigos ela é caracterizada por aquela alegria quando a gente lembra deles, né? Quando a gente encontra essas pessoas, aquilo afaga o coração, isso realmente traz uma sensação boa. A gente tem aquela pessoa que a gente sabe que pode contar, aquela pessoa que pode passar anos se a gente conversar, se a gente encontrar, quando a gente reencontra, parece que é continuando a conversa que parou ontem. É aquela pessoa que, em alguns momentos, os mais difíceis, a gente recebe uma mensagem, uma ligação dela, e a gente diz, puxa, eu estava precisando disso. Esse é um amigo, né? Esse é um amigo, essas pessoas que são caras do coração. E muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente, muitas vezes, não zela pelos amigos. A gente não cultiva. A gente não expressa nem que ama essas pessoas. E muitas vezes, né, a gente descuida delas. Tá? Vamos fazer um exercíciozinho nosso, né? Primeiro vamos nos apresentar a alguém que a gente não conhecia até aqui. Convido vocês a se apresentarem para alguém que você não conhecia. Um minutinho só. Mas se apresente para alguém. Pronto, já conheceram o nome dessa pessoa?
Sabe onde ela mora, o que ela gosta, o que ela não gosta. Tem algo em comum, né? Nós estamos aqui, todos juntos. Então a gente já sabe que tem algo em comum, né? Vamos dar um passozinho a mais, tá certo? Diga a essa pessoa, dizendo pelo nome, tá? Uma coisa, uma virtude que você tem. Bora lá, vira para ela e diz pelo nome. Bora, gente. Temos a noite inteira, não. É só uma virtude. Só uma. Ok. Vocês são muito barulhentos. É verdade ou não é? Ok? Disseram? Tiveram coragem de dizer? Agora diga aquele seu defeito mais sombrio. Bora, dizendo o nome da pessoa. Veja se você tem coragem. Tá mais barulhento, viu, gente? Tudo bem? A gente ficou mais barulhento no defeito, eu não sei porquê, né? Dizem que o mal faz mais barulho do que o bem, né? Dizem isso, né? O Martin Luther King falou, né? Como é que vocês estão se sentindo quando vocês se mostraram um pouco mais para as pessoas dessa pessoa que você conheceu ou reconheceu agora? Tem que se dar conta disso. Como é que você se sente? Dê uma olhadinha para ela. Só assim uma olhadinha. Só olhar. Não é mais fala, não é mais barulho. Tá? Vamos pensar assim, tá? À medida que a gente estabelece uma relação de amizade, a gente realmente se sente à vontade, tal. E a gente muitas vezes se dedica, como eu falei, às vezes a gente esquece. Tá? Só que muitas vezes a gente tende a esperar muito mais dessas pessoas que a gente tem como amigos. Essas pessoas, quando a gente foca a percepção, esse lugar especial, a gente dedica mais, mas a gente tem uma tendência, pela imaturidade evolutiva, a esperar mais, a cobrar mais. E aí é onde surgem os arranhões, né? Se você pega na polaridade a amizade, você vai encontrar numa mesma linha a inimizade. É a mesma linha. Se a gente cultiva a polaridade da amizade, se a gente renova, se a gente manifesta, ela vai ficando para cá. Uma amizade mais inteira, mais profunda. Se a gente não cultiva a amizade, ela sai dessa polaridade e pode vir para cá. Ela pode ficar aquela coisa morna, mas ela pode vir lá para outra polaridade e se tornar realmente uma inimizade. Uma inimizade. E nós, muitas vezes, pela imaturidade evolutiva, tá, a gente passa, então, a cobrar muito, a ser muito exigente com os outros, a querer que os outros façam a nossa vontade, o nosso desejo. A gente quer controlar o outro. Muitas vezes, na nossa imaturidade, a gente diz, eu gosto tanto dessa pessoa que sufoca. Nem percebe. Muitas vezes a gente passa a ser exclusivista, quer ela só pra gente, que é uma coisa típica da criança, né? Você tem uma mesa aqui cheia de brinquedo. A criança, né, aquele mais velhinho, aí você vai dizer, vamos dessa daqui pra criança pobre. Aí, não, esse é o meu. Eu gosto muito desse brinquedo, mesmo que ele esteja lá empoeirado. É um trabalho de convencimento que a gente tem que fazer com as crianças para ela desapegar. Porque a criança é autocentrada mesmo, ela tende a ser exclusivista, ela acha que o mundo gira em torno dela. Muitos de nós crescemos na idade, mas a imaturidade emocional, tá, faz com que a gente cobre muito do outro, espere muito, como eu disse, requeira muito desse outro. Então a gente quer que os amigos sejam só da gente, atendendo à vontade da gente, na hora da gente. Adivinha o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Você não sabia que era isso que eu queria? Quantas vezes nós fazemos isso com a pessoa que
a gente tem como amigo, né, ou ser amado, né, visto que amigo vem de amigos, lá do latim, que tem a ver com amor, do verbo amo, de amor, e tem a ver com essa afinidade. Então a gente passa a exigir muito, cobrar muito do outro, querer controlar o outro, querer que o outro atenda, esteja sempre disponível para nós. E é nesse movimento que muitas vezes a gente se magoa, a gente se chateia, a gente fica com essa dita amizade arranhada. Muitas vezes, né, a gente perde esse ambiente tão maravilhoso da amizade por tanta bobagem. Eu já vi tantas amizades que se perderam, entre aspas, realmente por um descuido. Às vezes um mal entendido, não, né? Aí a pessoa se afasta. Vocês já viveram isso, gente? Pessoas assim, puxa, aquela pessoa querida, não vamos pensar que alguém fez isso com a gente, vamos ser protagonista aqui da história, tá? Então a gente se chateia e se isola. Dá um passo atrás, né? A gente vai para a retirada. E a pessoa tenta, e a gente, como uma criança mimada, eu vou dar o troco nela, ela vai pagar, eu vou dizer o que é. Aí a gente entra em contato, fulano, você está diferente comigo, foi que eu, nada não. Vocês já viram isso? Me lembrei daquele vídeo, não vai não! Não vai não, né? Então nada não. E a gente passa, então, digamos, a torturar o outro. Só que nisso, muitas vezes, o outro vai embora. E sai da polaridade da amizade e vai para a inimizade. Então, a nossa imaturidade emocional, dentro dessa fragilidade do ego, faz com que a gente se torne muito sensível. Uma dificuldade, assim, de aceitar o defeito do outro, a falha do outro. A gente se sente no direito de dizer, não, ele errou comigo, ela errou comigo. Então a gente julga, condena e pune o outro, tirando da nossa amizade, da nossa convivência. Muitas vezes punindo de outras formas mais diversas. E quando se estabelece a relação de inimizade, tá? Quando muitas vezes nós fomos, por exemplo, roubados, traídos, esquecidos, abandonados, aí muitas vezes se torna difícil porque a gente se enche de argumentos para dizer, né? Mas se ele me traiu, como que eu vou perdoar? Puxa, ele não pensou em mim, só pensou nele, ou então ela só fez isso, fez aquilo. Porque na nossa compreensão imatura, a gente quer arranjar um culpado, né? A gente quer encontrar um culpado. Na maioria das vezes, não somos nós. Então, quando a gente acha o culpado, congela essa imagem, e ali a gente passa sem perceber, a cultivar essa inimizade, a mágoa, o rancor, o ressentimento. Sem perceber, nós podemos tornar tão tangível, tá? Essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento, que ele realmente fica vivo dentro de nós, causando sofrimento em nós. Então nós podemos, sem perceber, gerar doenças internas na gente mesmo. Então, meus amigos, tá? A provocação do Jânio foi assim: como amar o inimigo? Como amar a pessoa que me maltratou, me feriu, me traiu, me roubou, foi desonesto, falou de mim, fez fofoca a meu respeito, inventou algo? Como perdoar? Como eu posso amar? No Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos, né, o primeiro livro da codificação, ele é dividido em 4 partes, ou 4 livros, como chamou Kardec, dos Espíritos. No terceiro livro são das leis, né? As leis morais, e tem um item aqui que me chamou a atenção, quando vendo aqui no terceiro livro, como é chamado, que ele diz assim: disse Jesus também, amai mesmo vossos inimigos. Isso é Kardec perguntando para os Espíritos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais
E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Kardec falou que qualquer um de nós perguntaria, né? Ele diz, sem dúvida, não se pode ter, por seus inimigos, um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar seus inimigos é lhes perdoar e lhe restituir o bem pelo mal. Por aí se lhes torna superior. Pela vingança, coloca-se abaixo deles. Essa foi a resposta do Espírito de Verdade à pergunta 887. Como amar os nossos inimigos? No Evangelho segundo o Espiritismo também tem um texto que os Espíritos falam. Amar o inimigo não quer dizer que o cara lhe apunhalou pelas costas. Você vai dar as costas a ele do mesmo jeito como você dá para os amigos? Os Espíritos são claros. Não. Porque a gente tem registro, a gente tem memória. A gente sabe que a pessoa pode fazer isso. Mas ele nos convida a nós não cultivarmos a mágoa, o rancor, o ressentimento e oferecermos a possibilidade de reconciliação com esse adversário. Então, o primeiro passo é a gente entender que, como seres humanos, pode ser difícil realmente amar o inimigo. Pode ser difícil. Reconhecer. Reconhecer porque é a verdade. E o Cristo foi claro. A verdade, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aí você pode dizer, Tom, mas mesmo uma verdade dessa? Sim. Porque a gente só pode construir uma casa no alicerce seguro. E o seguro é da verdade. A base real. O chamado então é dizer, olha, eu ainda não consigo perdoar, eu não consigo amar essa pessoa. Não consigo. Me dói pensar nela, me vem raiva, meu coração bate mais forte. Admitir essa condição é fundamental para poder daí pensar, bem, mas espera aí, eu vou passar a minha vida inteira assim? Tem gente que vive, né, uma encarnação todinha dessa forma, cultivando mágoa, rancor, ressentimento. Eu digo que é um pezinho de mágoa. Um pezinho de mágoa, todo dia vai lá e agoa. Todo dia vai lá e agoa. E cresce, se enraiza, fica profundo, passando inclusive de encarnações. Uma vez eu participando de uma reunião mediúnica, um espírito comunicante que obsediava uma pessoa que estava sendo assistida na casa que a gente estava, na família que a gente estava ajudando, era um trabalho aí de missão que a gente fazia há muitos anos atrás, no interior, tá? No interior aqui na praia do Ceará, e o espírito deu uma comunicação, né? Ele disse assim, né, quando ele se comunicou, nós o acolhemos, e disse, meu irmão, por que você persegue essa família? Era uma senhora que, isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, você persegue essa família. E em especial essa senhora, que tinha mediunidade ostensiva, não sabia o que era mediunidade, era tratada só o tratamento psiquiátrico, né? Era tratada como esquizofrênica, e ela, quando em surto, ela, como eles diziam lá, ganhava o mato. Você sabe o que é, né? Ganhar o mato? Elas fugiam para dentro do mato, passava de semanas, feito um bicho, lá no meio do mato, sem tomar banho, ninguém sabia o que comia, desaparecia. E quando o espírito se comunicou na reunião mediúnica, ele disse que era o dono daquelas terras e que eles tinham invadido aquela família, a família dela. E ele perseguia já há muito tempo. Já há mais de um século ele estava desencarnado. Ele perseguia a família já há gerações. E ela era mais sensível. E assim ele conseguia, instigando as crises psicóticas dela, os surtos psicóticos, conseguia fazer com que desorganizasse a família todinha. E nós passamos meses indo lá, e dessa história acabamos fundando um centro espírita, chamado Casa do Caminho, para atender essa comunidade, ali em São Gonçalo do Amarante. Então, tem espírito, tem pessoas que mantêm-se ligadas pelo vínculo de ódio, de rancor, de ressentimento por tempos. Esse espírito, ele foi tocado, ele nem sabia que tinha desencarnado. O ódio era tão grande, a fixação tão grande no desejo de vingança era tamanha, que ele não se permitia nem ver que ele tinha desencarnado.
E nesse momento, né, o evangelizador, o doutrinador, ele vai fazendo técnicas mnemônicas que vão, de retrocognição, que vai fazendo com que ele reveja a história dele. Quando ele viu o corpo dele desencarnado, ele se chocou. Nesse momento ele saiu da razão, da fixação da ideação de perseguição, e ele se chocou, ou seja, a emoção veio à tona, aí ele viu a mãezinha dele, também desencarnada, que estava do lado dele, que tinha sido responsável por levá-lo até a reunião mediúnica. E aí ele falou: mamãe, você aqui? E aí deu-se um diálogo entre a mãe desencarnada e esse espírito, e aí houve um grande salto evolutivo no tratamento dessa senhora e da família, podendo, como eu disse, o centro espírita dar continuidade lá nessas terras ali do São Gonçalo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quando a gente mantém a mágoa, o rancor, o ressentimento dentro da gente, o padrão vibratório ele cai e a gente dá margem à sintonia com esses espíritos. Mas para eles nos influenciarem, nós temos que dar margem. Nós temos que ter descuido conosco mesmo. O descuido pode ser físico, pode ser emocional, mental e espiritual. Diminuir o padrão vibratório que todos nós temos. Nós somos energia que pulsa. Quando nós nos cuidamos, a energia se expande. É o espírito de luz. Quando a gente se descuida, é um espírito sombreado, não fala. Então, amigos, a gente tem que parar e pensar assim: bem, o que é que eu vim fazer aqui na Terra? Enquanto eu, essência maior, o espírito, nós viemos para nos depurarmos nas experiências físicas, na experiência da Terra, para nós nos conhecermos melhor e nos autotransformarmos. A gente veio para cá para aprender a amar. Se a gente mantém a mágoa, o rancor, o ressentimento, a gente está na contramão do nosso propósito maior aqui na Terra. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Você quer manter a mágoa? Você vai pagar um preço caro. Mas eu não posso viver, aceitar o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Vocês já pensaram? Não precisa responder. Apenas pense assim: puxa, eu já disse isso, ou então eu nunca disse, ou então eu ouvi alguém dizer isso. Puxa, quando eu lembro, me dá um aperto no coração, uma raiva dessa pessoa. Puxa, eu não consigo. Você pode ver, se dá conta, que essas emoções, elas são desorganizativas, porque nós não fomos feitos para isso. Por mais que a gente diga que tem direito, por mais que a gente diga, é contra a nossa natureza. A nossa natureza essencial do eu é amorosa. A raiva, a mágoa, já é da fragilidade do ego. O ego é essa estrutura psicológica das encarnações, que é variável, que flutua. Na nossa essência somos eu. Um eu luminoso, bonito, alegre, que deixa o fluxo divino passar. Quando a gente fecha o coração, o fluxo divino não passa. Aí começa a dar problema, ali, acolá e acolá. E às vezes é no corpo. O nosso corpo, o mata-borrão do espírito, a gente adoece, a gente oblitera, bloqueia o fluxo no corpo espiritual. E isso dá um rebote no corpo físico. Então as doenças físicas, que a ciência chama de doenças psicossomáticas, elas têm seu início na nossa distorção da lei divina. Quando nós, como criança mimada, dizendo: eu sei que é perdoar, mas eu não perdoo. Nesse momento que a gente assume essa criança mimada e diz: não. Nessa criança mimada que diz: eu estou certo. É a criança mimada que se vitimiza. É a criança mimada que quer arranjar o culpado. É a criança mimada que quer que alguém apareça para botar no colo. Que vive procurando alguém para, junto com ela, dizer: você está certa. Uma notícia: todos nós vivemos isso de alguma forma. Se não foi hoje, se não estamos vivendo, foi ontem. Se não foi ontem nem hoje,
Pode ser que amanhã você viva isso. Aceitar que somos assim não quer dizer concordar, porque aí nós estaríamos validando o adoecimento. Não. Então a gente tem que pensar assim, ok, isso segundo a doutrina espírita que nos convida. Bem, eu quero melhorar, eu não quero ficar dessa maneira. Só que eu ainda não consigo perdoar a criatura. Humanamente possível, não consigo. Então, nós temos que armar uma estratégia, nós temos que bolar uma estratégia, fica melhor, tira o armar, né? Temos que bolar uma estratégia, temos que pensar qual é o meu propósito aqui. É eu me melhorar, é eu me aperfeiçoar. Então, eu preciso priorizar o meu autoconhecimento. Vocês lembram daquela virtude que vocês falaram para aquela pessoa querida que você reencontrou hoje aqui? Lembra da virtude? Você está usando sua virtude? Você está colocando em prática essa virtude? Está vivenciando? Porque a virtude é uma ferramenta que a gente tem para acelerar a nossa evolução. E o defeito? Vocês estão focando mesmo em se trabalhar? Bom, vamos pegar aí seu amigo querido que você conheceu. Um minutinho, contado no relógio. Diga aí para ela, pelo amor de Deus, você só tem 30 segundos, tá? O outro 30 segundos é outra pessoa. Compartilhe. Você está tentando se superar nesse seu defeito? Bora, tempo de vocês. Bora, gente. 30 segundos para um e 30 para outro. Oi? Existe uma lei do universo, mas também a crueldade, dá só 30 segundos. Eu reconheço. Bem, existe uma lei no universo que é a lei da fraternidade. Quando a gente abre o coração e fala com honestidade, isso alivia o peso da gente, torna mais humano. A gente vê que todo mundo tem isso. Todo mundo tem de alguma forma, gente. E que todos nós podemos, tá, a partir disso, dessa lei de fraternidade, entender que esse convite de autossuperação, ele é necessário e é para todos. Então, quando a gente foca virtudes e defeitos, o que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? Eu sou uma pessoa livre. Inclusive, interessante que eu estava vendo, né, sobre... eu gosto muito de etimologia, né? E vendo essa etimologia de amigo, né, tem uma tradução que vem lá do grego, tá? Não vou estender muito, mas que diz que esse termo está relacionado, tá, com duas palavras no nosso português. Uma é verdade e outra é liberdade. Olha que coisa linda. Ou seja, amigo que amigo, a gente pode ser a gente mesmo. A gente pode ser verdadeiro, a gente pode ser livre, e o outro vai acolher a gente do jeito que somos. Olha que interessante. Então a proposta seria nós nos conhecermos melhor, podendo estar com as pessoas que a gente ama, compartilhar as nossas dores, nossos defeitos, nossas falhas, desabafar, falar para o outro de uma forma sigilosa, né? Já que a gente vai colocar outra pessoa no meio da conversa, mas a gente se abrir. A gente poder identificar o nosso defeito para se melhorar e ser um cidadão melhor no mundo. Se a gente pensar no inimigo, puxa, como eu vou amá-lo? Então, reconheço que tenho dificuldade, mas ainda é inimigo. Pela lei da fraternidade, eu sei que todo mundo tem defeito, todo mundo tem falha. Essa pessoa também que me feriu, que me maltratou, que descuidou da nossa amizade, que fez algo que eu não gosto, que gosta de algo que eu não gosto, que às vezes a gente chama de inimiga, até a gente nem conhece a pessoa. Por exemplo, nesses tempos de política,
Quanta gente, né, se aparece com a camisa de um partido político e diz: vixe, já não gostei dessa pessoa. É um tipo de inimizade, não? Futebol, carniça. É um tipo de inimizade, gente. A gente desenvolve uma antipatia gratuita, só porque não é do jeito da gente, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente gosta. Quantas vezes a gente não cultiva isso? Então, somos fraternalmente iguais, todos nós temos semelhanças, mas também temos diferenças. Precisamos aprender, então, mesmo que aquela diferença, ela não agrade a gente, mas a pessoa tem o direito de ser diferente, tal qual a gente. Puxa, Tom, mas aí tu está falando de uma coisa, mas e a criatura que me maltratou? Como é que eu vou amar aquela criatura? O chamado do Cristo para nós, ele diz assim: reconciliai-vos com teu adversário enquanto está no caminho. O caminho pode ser visto como a encarnação. Você tem uma pessoa que você não se dá bem, veja o que é que você pode fazer para arrumar logo as coisas por aqui. Uma pessoa que hoje, você pode ver, tem famílias que têm irmãos que muitas vezes não se gostam. Vocês já viram isso? Pai, mas foi muito balançado de cabeça, né? Eu vi. Porque é isso mesmo. Muitas das nossas famílias, né, Zezé? Quantos anos, Zezé? A Zezé vai fazer 94 e diz que é isso mesmo. Mulher experiente. Né? Só depois, só um pouquinho, Zezé. Segura aí, tá? Veja bem, se a gente não aproveitar a encarnação para se trabalhar na convivência com o defeito alheio, com o maltrato alheio, nós vamos cedo ou tarde ter de novo contato com essa pessoa. Pode ser na família, como irmão, como irmã, como um filho. Alguns casos de psicoses puerperais, aquelas mulheres quando têm surto depois de ter neném, não é todo caso, mas tem casos que naquele momento ali, a mãe vê naquele filho um inimigo de vida passada. E é tão forte o impacto que aquilo a desorganiza psiquicamente. Tem um professor, um médico, né, professor da Universidade da Bahia, ele já desencarnou, mas ele tem um livro só contando casos assim. Só contando casos assim. Então, nós viemos para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. Então, nós temos que ser mais flexíveis. Precisamos aprender a conviver com as diferenças, sem nos sentirmos maiores nem menores do que ninguém. Somos chamados para o nosso crescimento. Quando alguém não for aquilo que nós queríamos que fosse conosco, qualquer que seja a intensidade da dor que é gerada em nós, nós somos chamados a parar e pensar: por que isso me machucou? Qual foi a minha responsabilidade nesse contexto? Algumas vezes, algumas pessoas nos machucam porque nós temos muito poder a ele ou a ela de nos machucar. Aí a gente projeta a culpa só no outro, por responsabilidade, e esquecemos de ver a nossa parte nisso aí. Se nós tivéssemos tido prontidão para cuidar de nós próprios, a gente não permitiria muitas coisas. Mas a gente estica a baladeira por diversos motivos e acabamos dando espaço para essa distorção. Mas mesmo assim, nós somos chamados a olhar essa pessoa como semelhante a nós, que pode hoje fazer coisas conosco ou com outrem que nós um dia já fizemos. Como diz uma música que a gente canta aqui: perdoe sempre outra vez, onde a voz do crime ecoe, pois há quem faça o que você já fez, por ser ainda o que você já foi. Então, se você se horroriza com o que alguém fez com você, pare para pensar: será que você já não fez nesta ou noutra encarnação? Aqui no dizer popular, é muito comum a gente ouvir assim: não fale que você vai pagar pela língua. Vocês já ouviram isso? Sim. Novas cabeças se movimentam. Isso é comum, isso é do dia a dia. É a lei.
O chamado evolutivo é que no sentido humano a gente pode ter raiva. Mas se nós cultivamos a mágoa, adoecemos. Nós podemos realmente nos sentir atingidos pelo outro. Mas o primeiro chamado é nós nos questionarmos. Meu Deus, o que isso quer dizer na minha vida? No fundo, existe uma não aceitação da realidade desse plano, como a doutrina espírita nos convida a refletir, que nós estamos num planeta de provas e expiações. Inexoravelmente, nós nos depararemos com essas dores. Essas dores, elas vão bater na nossa porta, hoje ou amanhã. O som está chegando aí atrás, gente? Então, nós precisamos aceitar o que é na nossa vida. Ao invés de fazermos um drama quando as coisas não são do jeito que a gente quer, a gente poder olhar, gente, isso é coisa de gente. Puxa, mas fulano acolá bateu. Às vezes a batida, quando você vai ver, é um petelecozinho, mas a gente faz uma dimensão, como toda criança a nível evolutivo faz. Poder aceitar que o outro pode estar num nível evolutivo menor do que o nosso. Se você tem uma criança, ela bate, lhe dá um chute, tá? Você vai dar um chute na canela dela? Estou perguntando, gente. Como é que vocês reagem? Quando a criança, de alguma forma, tenta agredir você, você dá um tapa nela? Pare para pensar. Reflita. Às vezes, as crianças, elas chamam a nossa criança. Se a gente não tiver equilíbrio, a nossa criança interna vai responder a ela e vai brigar. Porque, normalmente, as crianças chamam para brincar ou para brigar. Se a gente não tiver centrado, a gente vai no comando da criança e dá um poder de dirigir a nossa vida à criança. A gente dá a ela, a criança, o poder de dirigir a nossa reação emocional, o nosso modo de se comportar. Então, quando alguém, tá, que a gente catalogou como inimigo, a gente simplesmente congela a imagem. Quero nem pensar nessa pessoa. Gosto nem de ouvir o nome, gosto nem de pensar o nome. Meu Deus. Na hora que a gente faz isso, nós estamos congelando, não é lá longe, é aqui dentro da gente. É a nossa evolução. Há necessidade de fazer o enfrentamento. Deixa eu chamar essa pessoa para cá. Por mais que dou. Deixa eu chamar aqui no meu pensamento. Você pode fazer um exercício. Escreva aqui, pega um pedaço de papel e escreva. Seu desgraçado, você fez isso, aquilo outro. Terminou o papel. Pega outra folha. Bota tudo. Reconheça que você tem a mágoa. Depois que você pega, veja como é que você se sente. Possivelmente o coração vai ficar aqui. No início dá um poder, porque a distorção, a negatividade tem poder também. Está naquela raiva, naquele momento, você faz a descarga, a adrenalina lá em cima, sente aquele poder. Mas depois é tão desgastante que você sente cansaço. Cansaço. Certa feita, na época de Nero, dois daqueles nobres lá daquele tempo, depois de uma noite de orgia e de violência, das lutas, de massacres, foi perguntado para eles, no outro dia, como é que você se sente? Cansado. Vazio. Toda distorção, ela pode até dar prazer, pode dar a sensação de força, mas em seguida ela vai tirar a sua paz, a minha paz, a nossa paz. Depois de você ter escrito, tente, experimente, se for possível, no seu tempo, porque cada um de nós tem o nosso tempo. Você pode pegar o papel, aí começa diferente. Fulano, olha, eu estou querendo dizer através dessa carta aqui que eu me senti magoado. Porque você não fez aquilo que eu pensava. Eu pensava uma coisa diferente de você. Experimente falar de uma outra forma, através do papel.
No papel você vai falando. Escreva, tanto que você disser, diga tudo. Mas sem aquela raiva, o ódio inicial. Veja como você sente ao final dessa segunda carta. Passou um tempo, pega o papel. Vamos ver se já sai isso aqui. Caro irmão fulano. Exagerei, foi muito rápido. Olha, eu passei muito tempo magoado com você, mas hoje eu estou refletindo e estou querendo mudar essa situação. Ainda não consigo falar com você, mas eu quero. Porque eu estou comprometido com a minha evolução espiritual, não quero manter isso dentro de mim. Eu quero tirar, não confio em você, vou ficar distante. Mas eu quero tirar esse rótulo de inimigo. Não me faz bem. Como é que ficou colocando assim? Melhorou um pouquinho? Não melhora um pouquinho? Não expande mais? Todos vocês podem fazer isso. Não precisa ser um inimigo mortal, né, como chamavam, né? Pode ser alguém que está com divergência. Pode ser aquele vizinho, sabe? Aquele vizinho que fica fazendo barulho, que mora em cima da sua casa, de manhã cedo, né? Não tem esses casos? Aquela pessoa que no estacionamento para o carro bem coladinho, deixa o seu imprensado. Tudo isso pode estar na condição de adversário. Lembra, amigo, numa polaridade, o inimigo na polaridade. Mas a gente pode administrar isso aqui. Experimente escrever, ou seja, é no enfrentamento que a gente vê o tamanho real e que a gente pode mexer. Lembra-se? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Lembra, reconcilie-te com o teu adversário enquanto está no caminho. O processo de amar é construído ao longo do tempo. Vamos lembrar dos nossos filhos. Dos nossos filhos, ou um neto que você criou, um sobrinho, que a gente começou aquela criaturinha, ela nasceu ali, a gente começa a olhar para aquela coisinha e vai ali, na convivência aos poucos, ficou doente. Quantas noites a gente não passa controlando a febre? Já passaram isso, né? Os pais, o pessoal, os avós, tios, madrinhas. O tempo passa, a gente não lembra dessas noites, no sentido de ficar alegando. A gente lembra do vínculo que tem. Precisa de tempo de convivência. Se você não fizer uma escolha pela convivência amorosa da reconciliação, você vai estar instigando a convivência pelo ódio, instigando, aguando o pezinho de mágoa que eu falei. Causando malefício para você, que pode somatizar-se. Ou mesmo uma desorganização em aspectos diversos da sua vida. Porque o universo tem ordem. Quando a gente cultiva a desordem da gente, a desordem se manifesta à nossa volta. Até que a gente acorde, onde que está na desordem? Eu preciso e posso voltar para a ordem. E o mais vai se alinhando. Deixa eu mexer com vocês de novo. Você lembra aquela pessoa que você conheceu? Eu vou dar um tempinho para vocês. Um tempo maior, 31 segundos para cá. Tá certo? É maior. Veja se você consegue dizer para essa pessoa que você pode fazer um projeto de, pelo menos com uma pessoa que você tem na conta de inimigo, que, como eu falei, não precisa ser inimizade mortal, mas tem uma diferença, uma dificuldade, você não consegue conversar ou pensar, etc., mas que você vai, a partir daqui, fazer um projeto de reconciliação com o inimigo. Veja se você consegue. A partir de agora, o seu tempo. Seja verdadeiro. Vamos lá. 31 segundos para cá. Tudo bem? Ó, pessoal, é o seguinte. A nossa intenção aqui no Paz e Bem é fazer provocações. O Cristo disse no Evangelho que ele não veio trazer a paz, mas a divisão.
Desde o princípio, quando a gente criou o Paz e Bem, foi nessa intencionalidade. De sair, de ajudar a todos que vêm aqui a sair de uma zona de conforto, da mesmice. Fazer provocações que façam a gente assumir-se artífice da nossa própria história. Manter o inimigo é manter um flanco aberto para o adoecimento da alma. Nós precisamos exercitar uma flexibilidade no nosso modo de ser. Pegar mais leve com a gente, pegar mais leve com o outro. Nós precisamos olhar com compaixão aqueles que a gente acredita que estão mais atrás na evolução que a gente. Essas pessoas que a gente tem como inimigos, quando o tempo passar, nós vamos chegar à conclusão que eles são professores, são mensageiros. E que a gente precisa se ligar à mensagem, não ao mensageiro. Que nós podemos escolher não manter a inimizade. Nós podemos escolher viver em paz, mesmo com aquele que nos feriu. E que se nós pararmos para pensar, pode ser que tenha muitas pessoas que nos vejam como inimigos. E que muitas vezes nós nem nos tocamos, que ferimos, que maltratamos. Que muitas vezes não nos tocamos, que estamos do outro lado. E que como nós adoraríamos que o outro nos perdoasse. Daí o convite, queridos amigos, para encerrar aqui minha fala, que já falei até mais do que o tempo. Eu quero convidá-los, tá, a juntos. Nós somos uma parcela da humanidade. Diz o pessoal da física quântica que quando um certo número de pessoas faz uma mudança interna, isso muda a humanidade. Nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos mudar a nós. Nós não podemos mudar quem nos feriu, mas nós podemos mudar a nós próprios, que pode ser que ainda firamos os outros. O convite aqui, como proposta prática da semana, é nós fazermos o projeto de perdão do outro. É a gente parar e pensar assim, bem, vou escrever a carta, por exemplo. É parar e pensar, puxa vida, eu não consigo falar com a criatura ainda. Quem chama às vezes de criatura, né? Para dizer o nome, né? Não consigo. Não é a verdade? Onde é a verdade? Eu não consigo ainda. Mas eu vou começar a rezar por ela. Aí você vai dizer, mas não dá Tom ainda para rezar pela criatura. Ou então faz o seguinte, meu Deus, me ajuda a eu poder rezar pela criatura. Intercessão do seu anjo da guarda. Converse com ele. Olha, eu sei que eu preciso me tratar, porque isso aí pode acabar refletindo doença. E eu não quero adoecer. E eu vou culpar o outro pela minha doença também? Não, eu quero me curar. Vou me curar. Meu Deus, eu quero sair. E tome isso como o seu objetivo da encarnação. Eu não quero terminar esta encarnação. E olha que a gente não sabe qual é a hora que vai não, viu gente? Amanhã vocês podem saber que eu desencarnei hoje à noite. Não pode assim? E não é não? Qualquer um de nós. Aí você vai dizer assim, puxa, o desencarnou. Puxa, ele falou, bem que podia ser eu. Vou agora aproveitar para tirar essa inimizade, né? Para não ter um inimigo desencarnado lá do outro lado da vida. Não é assim? Então, a gente fazer um propósito, reza, pede a Deus para conseguir orar pela pessoa. Depois dê um passozinho a mais, ore por ela. Dê um passozinho a mais. Veja se você pode chegar para a pessoa e dizer, fulano, olha, eu estou me trabalhando, olha, passamos esse tempo todinho, vamos ver se a gente dá uma oportunidade de tirar essa inimizade. Você pode também fazer para o outro lado. Eu magoei alguém me tem como inimigo, vou rezar por ela, para que ela me perdoe. Eu vou até ela. Fulano, hoje tem essa facilidade do Zap Zap, né? Quando o pessoal não tem coragem, né? Aí vai mandando o Zap Zap. Oi. Né? Oi. Aí fica esperando. Se a pessoa disser oi, né? Tem o segundo passo. Se não tiver oi, tem o segundo passo. Você ainda tem essa possibilidade. Vamos aproveitar o que a tecnologia nos oferece. Olha, precisa de mais reza. Precisa de mais reza. Reze mais. Você não conseguiu falar.
né? De repente você pode ter um amigo em comum que pode ir até a pessoa e dizer, olha, fulano está arrependido, repensou e quer fazer a reconciliação. Dê uma oportunidade. Você deu o seu passo. A pessoa pode dizer, não quer ver nem a cara dele. Mas você fez a sua parte. Você contribuiu, facilitou as coisas. Você não está cultivando. Aí você diz assim, puxa vida, eu tentei, eu rezei pela criatura, tentei falar, e a pessoa nada, vou nada mais atrás. Faça isso não. Tem que ser genuíno, é preciso ser genuíno. Lembre, a mágoa, rancor, ressentimento oblitera o fluxo divino a passar por nós. É importante a inteligência emocional para fazer escolhas conscientes. Então, o processo de amar o inimigo, respeitando-nos como humanos, que vamos precisar nos acostumar com essa ideia. Agora, quando a gente tem clareza no propósito que estamos fazendo aqui na Terra, que a nossa vivência espiritual é o maior foco, é o maior direcionamento, isso nos dá força. Ancora o entusiasmo. Sabe o que é essa palavra entusiasmo que eu adoro? Entusiasmo quer dizer pleno de Deus. Quando a gente se alinha com a ordem do universo, a gente se entusiasma. É isso que nos movimenta. Então, que a gente possa colocar durante essa semana, dar passos no sentido de tirar as nossas inimizades. Comece pela mais fácil. Depois você caminha para uma que seja mais difícil. Mas, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está no caminho. Essa é a palavra do Mestre. Se cada um de nós fizer isso, com certeza o mundo brilhará mais. É possível amar o inimigo. Mas, não porque tem que, mas como humanos que queremos, como espíritos que estamos encarnados, tentando nos melhorar. Porque a nossa destinação é a angelitude, como cantamos muito bem. Obrigado. Paz e bem a todos. Bom, gente, então, bem rapidinho a gente vai para uma pergunta e a Zezé já se prontificou e vai fazer. Ah, certo. Eu pergunto que a pessoa diz assim, eu perdoo, quer dizer, mas não esqueço. Ah, essa é boa. Eu perdoo, mas não esqueço. Essa é boa. Hein? Essa é boa. Deixa eu Mas não importa. A Zezé está dizendo assim, você já deve ter ouvido isso, eu perdoo, mas não esqueço. Vocês já ouviram isso? Olha que é de uma mulher experiente, viu? 94 anos. Né? Zezé, mas não precisa esquecer não, não está nem desmolhado, não está nem com demência, né? Ora, mas se tiver esquecido, não foi mágoa, não foi rancor, não foi ressentimento, né? A gente pode lembrar, só que o nosso compromisso é de ressignificar essa lembrança. Os budistas, eles dizem que aquilo que nos fere, tá, é 10% do sofrimento foi o fato, e 90% é a memória. Por isso é que eu digo que a gente fica cultivando a memória, a lembrança. Fica dizendo, todo dia lembra da pessoa. Olha, diz, eu não quero nem pensar naquilo, mas atrai o tempo todo. Fica cultivando a mágoa, eu chamei daquilo, não foi? Né? Fica cultivando. Então, o grande desafio é aceitar que isso é do humano, ferir, maltratar. Se aconteceu na nossa vida, é um desafio que nos chama, pelo viés da dor, a gente crescer e evoluir. Vocês também já ouviram aquela história, aceita que dói menos? Aceita que dói menos. Agora, não fica aí, dá um passo. Compreender que é um humano igual a nós, compreender que tem uma lição, tem algo a ser aprendido. Se liga na mensagem, não no mensageiro, como eu falei. Quando lembrar, doeu, respira fundo. Respira fundo. Você lembra quando a gente vai tomar a injeção? A pessoa que vai aplicar a injeção aqui na gente, ela diz contraia. O que é que ela diz? Relaxa. Aceite que dói menos. As mensagens espirituais estão por aí. Basta a gente, como diz Jesus, ter olhos de fé. Zezé, não precisa esquecer, né? Então, se lembra, se não lembra, não precisa, tanto faz. O importante é a gente poder acolher
que a gente precisa, tá, ressignificar a experiência, tirando desse congelamento. Ficou estanque, é contra a lei de Deus, porque o universo é movimento. Estagnou, até água parada é ruim. O amor é fluido. Quanto mais a gente movimenta o amor, mais ele cresce, mais ele envolve. A mágoa fecha, portanto dói. Quer ficar de boa com o inimigo? Comece a não chamar de inimigo. Abra, relaxa. Às vezes dói. Vai ser mais fácil. Às vezes dói mais em quem faz do que em quem recebe. Às vezes ela está dizendo aqui, às vezes dói mais de quem faz do que de quem recebe. Ok? Obrigado, gente. Obrigado.